Olá, está no ar mais uma edição do Revista TST. A partir de agora você acompanha reportagens e quadros especiais com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, empregado demitido logo após ter ajuizado ação trabalhista contra a empresa vai ser reintegrado. TST promove exposição itinerante sobre as piores formas de trabalho infantil. No quadro Quero Post, o tema é exame demissional. Esses e outros destaques, agora, no Revista TST. E o ex-empregado da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, que desejava afastar a demissão por justa causa depois de ter sido absolvido em processo criminal, teve o pedido negado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. No caso que chegou à SDI 2, o trabalhador pedia a anulação da dispensa por justa causa e a reintegração ao emprego. Para sustentar o pedido, ele apresentou a sentença em ação penal em que foi inocentado por falta de provas. O auxiliar foi demitido por justa causa por suposta participação em irregularidades em obras da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. A Justiça do Trabalho, no entanto, manteve a justa causa por considerar que as provas da sindicância demonstravam que ele teve participação nas irregularidades. Em 2012, a sentença trabalhista transitou em julgado, só que o processo criminal que transitou em julgado em 2014, o trabalhador foi absolvido por falta de provas. Diante disso, o ex-agente administrativo ajuizou uma nova ação pedindo a desconstituição da justa causa. O TRT do Rio Grande do Sul, no entanto, negou o pedido. Para o regional, o processo trabalhista é independente do criminal e que a demissão por justa causa se baseou nos elementos de prova analisados. O ex-agente então recorreu ao TST. O relator do caso na SDI 2, ministro Barros Levenhagen, destacou que a ação penal só poderia modificar a decisão da Justiça do Trabalho se tivesse ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença trabalhista em 2012. Além disso, baseada em julgamentos anteriores da SDI 2, o ministro afirmou que a ação proposta pelo trabalhador não constituiu um fato novo, capaz de anular a justa causa. Não é a propositura da ação que a torna uma ação, um fato novo. É a publicação do acordo. Segundo, a decisão não negou a materialidade nem o crime. Não faz coisa julgada na forma do artigo do Código Civil que eu li. Os ministros acompanharam o voto do relator por unanimidade. Assim, ficou mantida a dispensa por justa causa do empregado. E também teve julgamento de destaque na Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A repórter Gisele Mourão acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Gisele. Olá, Ana. Eu destaco o caso de um técnico de operação da Petrobras que queria o pagamento de reflexos das horas extras nas folgas previstas na lei, que trata do regime de trabalho do petroleiro e não apenas no descanso semanal remunerado. Ele foi contratado para trabalhar na refinaria de Manaus em turnos ininterruptos de revezamento de 8 horas, em uma escala de 3 dias trabalhados para 2 de descanso. A Petrobras alegou que já pagava um acréscimo de 1/6 correspondente a um dia de descanso semanal remunerado, que é previsto em lei, e não teria que pagar sobre as outras folgas. Na SDI 1, a maioria dos ministros entendeu que o repouso previsto na lei dos petroleiros não tem a mesma natureza jurídica que o repouso semanal remunerado, não podendo incidir as horas extras. Acompanhe como foi o julgamento. O relator do caso na SDI 1, ministro Augusto César Leite de Carvalho, explicou que o repouso semanal remunerado e os repousos no regime dos petroleiros de turnos ininterruptos não têm a mesma natureza jurídica. O fato dele não trabalhar todos os dias da semana não significa dizer que os dias em que não há trabalho serão necessariamente remunerados e muito menos sofrerão um reflexo de horas extraordinárias. Então, a aplicação do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 605, não necessariamente implicaria a compreensão de que todos os dias em que não há trabalho são dias de repouso remunerado, porque isso está descontextualizado, considerando, inclusive, a própria Lei 605 de 1949.
De acordo com o artigo 3º da Lei 5.811 de 1972, que trata sobre o trabalhador que atua em refinaria de petróleo, o empregado que permanecer no regime de revezamento em turno de 8 horas terá direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados. Já a Lei 605 de 1949, que dispõe sobre repouso semanal remunerado, prevê que todo empregado tem direito a um descanso de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. A remuneração do repouso consiste no acréscimo de 1/6 calculado sobre os salários recebidos. Para o ministro José Roberto Freire Pimenta, que abriu divergência, as folgas previstas nas duas leis têm a mesma natureza jurídica. Considero que os repousos remunerados decorrentes da Lei 5.812 de 72 possuem exatamente a mesma finalidade e natureza jurídica do repouso remunerado previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal e na Lei 605 de 49, diferenciando-se o primeiro, ou seja, os repousos da Lei 5.811 de 72, apenas em virtude da menor e especial periodicidade em que ele é concedido, em que esses repousos são concedidos. E isso decorre exclusivamente das condições peculiares de trabalho mais desgastantes a que estão submetidos os trabalhadores abrangidos pela Lei 5.811 de 72. A súmula 172 do TST estabelece que computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas, não fazendo, portanto, restrição aos repousos semanais. Não me parece que essa falta de referência à periodicidade semanal no verbete da súmula seja irrelevante. Já o ministro Hugo Scheuermann, que seguiu o entendimento do relator, argumentou que a legislação teria que ser expressa para que as folgas dos petroleiros pudessem ser igualadas ao repouso remunerado. Essas folgas compensatórias, penso que não se confunde com o repouso semanal remunerado previsto na Lei 605/49, por tratarem de períodos de descanso criados por razões diversas e com naturezas distintas, como foi salientado já no voto do ministro relator. E penso que também a remuneração dos períodos de folga ou descanso depende de expressa previsão de lei. E, diferentemente do que ocorre com o repouso previsto na Lei 605/49, não há na Lei 8.511/72, ao meu ver, qualquer disposição no sentido de que as folgas asseguradas aos petroleiros que trabalham em turno de revezamento devam ser remunerados. E assim, bem em síntese, nesse contexto, entendo que os artigos 3º e 4º da Lei 5.881/72 não tratam de repouso remunerado, de modo que é inviável a aplicação da súmula 172. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, também entendeu que as folgas têm natureza jurídica distinta. O descanso semanal remunerado é e não se pode dar essa amplitude que se está querendo para efeito de horas extras, se vão computar ou não esse dia. Por maioria, o recurso do trabalhador foi negado no mérito, prevalecendo o entendimento de não incidência dos reflexos das horas extras nas folgas do regime de turno de revezamento. E no nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode assistir em tempo real a todas as sessões do TST. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E no próximo bloco, turma anula dispensa de empregado ocorrida após ajuizamento de ação trabalhista contra a empresa. Voltamos com o Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal para acompanhar alguns julgamentos de destaque. A gente começa pela sexta turma. Uma empresa em Belo Horizonte vai ter que reembolsar empregados homens que tiveram gastos com creches para os filhos porque a empresa descumpriu norma coletiva que previa a implantação de creches no local. Em recurso à sexta turma, a empresa alegou que a condenação não poderia ser ampliada aos empregados homens, pois o benefício da creche é norma de proteção do trabalho da mulher.
O mérito da contestação não chegou a ser avaliado pela turma, pelo fato de não terem sido cumpridas exigências processuais. Ficou mantida, assim, decisão baseada na Constituição Federal de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E na 7ª turma ficou mantida a decisão que condenou o Banco do Brasil a indenizar em R$50 mil um empregado que era forçado a fazer operações irregulares para cumprir metas. De acordo com o processo, ele inseria seguros e outros serviços bancários em contas correntes sem autorização de clientes. No TST, o banco tentou reduzir, sem sucesso, o valor da indenização por meio de um agravo de instrumento. O tipo de recurso utilizado, no entanto, foi considerado inadequado, sendo rejeitado o pedido. E um atendente em contrato de experiência não obteve direito à estabilidade provisória, mesmo tendo sido eleito para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O caso chegou à 5ª turma. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba havia mantido a sentença de primeira instância que considerou improcedente pedido de reintegração ou indenização feito por trabalhador dispensado do serviço, ainda que membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A Constituição Federal prevê que os titulares da CIPA não podem sofrer despedida arbitrária, ou seja, sem que exista motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Mas o contrato de trabalho do empregado era de experiência e o desligamento ocorreu justamente após o fim do prazo fixado previamente de 45 dias. Por unanimidade, a 5ª turma do TST negou a estabilidade provisória ao empregado por avaliar que o reconhecimento da estabilidade nesse caso desfiguraria a natureza do contrato de trabalho. E o nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da 3ª turma. A turma modificou decisão regional e considerou discriminatória a dispensa de um empregado ocorrida logo após ele ter ajuizado uma ação trabalhista contra a empresa. Em recurso ao TST, o trabalhador argumentou que o caso poderia ser enquadrado na Lei 9.029 de 95, que autoriza a reintegração do empregado dispensado por qualquer prática discriminatória. Ao analisar o caso, o ministro Alberto Bresciani destacou que a própria perícia comprovou que a dispensa se deu em retaliação pelo ajuizamento da ação. E essa notícia foi compartilhada por mais de 1.000 pessoas na página do TST no Facebook e recebeu dezenas de comentários. Na opinião do Paulo Chico, por exemplo, se a Justiça aceitasse a demissão, estaria dando um aval a empresas que cometem infrações trabalhistas e isso inibiria os empregados de procurarem a Justiça por medo de represálias. E você também pode deixar a sua opinião na página do TST no Facebook. Basta acessar facebook.com/TSTJus. E ainda falando de redes sociais, chegou a hora do quadro Quero Post. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook, é sobre exame demissional. O Márcio quer saber quais seriam as responsabilidades da empresa no caso de dispensa sem o exame, estando o trabalhador com algum problema de saúde. A resposta você confere na reportagem. Simples, mas obrigatório. Para admissão e demissão, o empregado deve ser submetido a um exame médico. O que consiste o exame demissional? A gente vai avaliar se tem alguma lesão recorrente relacionada ao trabalho, se ela tem algum problema de saúde crônico e está controlada, e se ela está apta para ser demitida e ser readmitida em outro local posterior. Previsto no artigo 168 da CLT, o exame documenta as condições de saúde do empregado. O exame demissional é aquele que é feito ao final do contrato de trabalho para saber se ele entrou são e está saindo são, né? Então, na verdade, é uma garantia para a empresa, né? Até porque vamos imaginar aí a situação. Olha, foi feito o exame admissional e o empregado já sofria de um transtorno qualquer, não é? Mas mesmo assim ele foi contratado, né? Então, no exame demissional, esse transtorno com certeza vai aparecer outra vez, não é? Mas já vai saber que não foi a empresa que deu causa àquela doença, né? E aí precisa se saber quais foram as medidas que ela tomou para evitar
que aquela doença tenha se agravado ou piorado durante a constância do contrato de trabalho. Caso a empresa não submeta o trabalhador ao exame demissional, estará sujeita ao pagamento de uma multa. A dispensa também pode ser questionada na Justiça porque o contrato de trabalho deve ser suspenso quando o empregado comprovar estar doente. Com a suspensão, não pode haver demissão sem justa causa, conforme a CLT. Caso o empregado se negue a prestar o exame, a empresa deve comunicar o sindicato da categoria para se resguardar de um possível processo. Se for identificada alguma doença no exame demissional, o empregador deve encaminhar o empregado ao INSS. Se ele não sofre de doença nenhuma, perceptível, e na hora da realização do exame demissional for diagnosticada alguma coisa, então ele deve ser encaminhado, sim, para ser feita uma perícia para dizer qual é a gravidade, se ele precisa ficar afastado do trabalho com relação àquilo, aquela doença que ele sofre. Aí, imediatamente, a empresa deve se acautelar e suspender a demissão para se assegurar da gravidade e do tipo de doença que ele tem, antes que ela possa prosseguir com algum ato demissional. Tem as doenças ocupacionais, e as doenças previdenciárias. As doenças ocupacionais, elas realmente interrompem o exame demissional. A gente vai avaliar se tem algum nexo causal com relação ao trabalho e afastar a pessoa para o INSS. O perito lá no INSS vai julgar se realmente tem o nexo causal e afastar pelo tempo que ele achar necessário. E as doenças previdenciárias, que são as doenças comuns, hipertensão, diabetes, elas só afastam se estiver no processo agudizado. Se a pessoa tem hipertensão, mas está controlada ali, 12/8, normal, não tem por que interromper o exame demissional. Agora, se a pessoa está lá 20, 18, aí a gente realmente tem que interromper até que o quadro esteja estabilizado para a pessoa concluir o exame demissional. E no próximo bloco, TST promove exposição itinerante sobre as piores formas de trabalho infantil. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho promove a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil. O objetivo é retratar as piores formas de exploração de crianças e adolescentes. Imagine um mundo assim, crianças tratadas como crianças, onde elas apenas praticam esportes, estudam e brincam, nem pensam em trabalho. Eu estudo, eu vou pro judô, pro jiu-jitsu. De manhã eu acordo e assisto televisão, desenho e filme. E também eu brinco lá na área de futebol com meu irmão. Mas nem todas as crianças brasileiras têm uma vida assim. Muitas perdem a infância sendo vítimas do trabalho precoce. Uma realidade que, para ser combatida, precisa de conscientização da sociedade. O TST inaugurou a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil. Aqui estão expostas as piores formas desse tipo de trabalho, como o trabalho infantil no campo, nos lixões e nas carvoarias. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, e a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem, ministra Kátia Magalhães Arruda, abriram a cerimônia. O presidente do TST enfatizou a importância de garantir que toda criança tem infância para recordar. A ideia de você conseguir coibir o trabalho infantil e, ao mesmo tempo, estimular a aprendizagem faz com que cada um de nós possa usar esse período para brincar e estudar. E depois, quando nós tivermos que enfrentar realmente os problemas mais difíceis da nossa existência, nós temos sempre uma recordação, um norte, uma referência que é
essa alegria de viver, o sentido da existência. Isso faz com que realmente nós enfrentemos os problemas com otimismo e não com aquele pessimismo de quem só viu o sofrimento na vida. A ministra Kátia Magalhães Arruda lembrou que no país são mais de 3 milhões de crianças sem direito à infância, realidade que precisa ser mudada. Como é que nós podemos admitir um país desenvolvido com 3 milhões de crianças sendo exploradas pelo trabalho, nas piores formas, lixão, carvoaria, trabalho infantil doméstico? Então está na hora da sociedade brasileira compreender esse tema e trabalhar conosco. A exposição foi criada em parceria com a Comissão de Documentação do Tribunal. A mostra é itinerante e poderá ser replicada pelo país. Esse tempo em que essa exposição vai ficar aqui disponível no Tribunal Superior do Trabalho e depois vai circular também, transitar por outros espaços públicos, privados, isso vai ser bem interessante, porque vai mostrar um pouco daquilo que nós queremos que as pessoas percebam, né? Que há um trabalho infantil que precisa ser eliminado e há uma possibilidade grande que é constitucional, que tem base legal, que é a de converter esses meninos que estão em atividades penosas, atividades insalubres, em crianças que estão sendo capacitadas para que sejam adultos melhores, adultos que exerçam em plenitude a sua cidadania. A realidade do trabalho infantil chocou os alunos de Planaltina, no Distrito Federal. Eu tenho vontade de ir lá e tirar elas daquele trabalho. Eu me sinto muito triste porque eu estou estudando, elas estão trabalhando forçadas. Tem muitas crianças que estão trabalhando, ele precisa mais de estudar. Até o dia 8 de julho, quem vier ao TST vai poder conhecer iniciativas pela erradicação do trabalho infantil, além de conferir fotos, cartilhas, gibis educativos e vídeos com depoimentos. A mostra é interativa. A luz simula o calor de uma carvoaria. O convite é para ficar 1 minuto, condição em que muitas crianças são obrigadas a trabalhar. Só que a jornada de trabalho dessas crianças, expostas ao calor, chega até 10 horas. A fumaça representa os componentes químicos inalados. Lugar de criança é na escola! A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2016 resultou em milhares de acordos por todo o país. O mutirão, que envolveu os 24 tribunais regionais do trabalho, foi coordenado pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista foi aberta no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo pelo vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Na ocasião, também foi inaugurada a nova instalação do Centro Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, espaço planejado para favorecer as reuniões de conciliação. A expectativa é que o número de centros de conciliação aumente progressivamente nos tribunais do trabalho. Um processo conciliado hoje é um processo que deixa de existir. Um processo que não é conciliado, ele vai permanecer existindo e ninguém sabe por quanto tempo. A 2ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem por objetivo buscar soluções rápidas e consensuais para disputas judiciais. Com o slogan Conciliação, você participa da solução, a campanha deste ano buscou mostrar que a conciliação não é só um mecanismo consensual de solução de conflitos para melhorar a tramitação dos processos na Justiça do Trabalho, mas também um gesto de boa vontade entre as partes. No site do TST, foi possível acompanhar em tempo real, por meio do conciliômetro, os valores arrecadados com os acordos trabalhistas em todo o país. O processo da Ana Maria foi um dos 280 casos levados para conciliação nesta vara do trabalho em Brasília. Na mesa de conciliação, ela ficou frente a frente com o representante do banco que a empregou como jornalista. O caso foi parar na justiça assim que ela perdeu o benefício que garantia o vale alimentação mesmo depois da aposentadoria. A partir da aposentadoria eu passei a não receber. Desde quando? Desde 2005. Aí entrei com a ação em 2012 e agora estamos fazendo acordo. Nós oferecemos uma proposta para pagar os valores das parcelas vencidas até então e restabelecer o benefício
da autora a partir de então. Depois do aperto de mão, o acordo foi revisado e homologado pela juíza do trabalho. Em menos de 20 minutos, o processo que estava há 3 anos na justiça foi concluído. A conciliação, ela supre, muitos recursos ainda cabíveis, então a conciliação se torna uma medida efetiva em relação à celeridade na resolução daquele feito. O balanço final da 2ª Semana Nacional da Conciliação será divulgado no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Para saber mais, é só acessar csjt.jus.br/conciliação, com C e sem o tio. O Revista TST abre agora espaço para o programa de rádio Trabalho e Justiça. E eu vou conversar com a editora do programa, Priscila Rossiter. Olá, Priscila, o que vocês estão preparando para os ouvintes? Olá, Ana Amélia. Nossa equipe está preparando uma reportagem sobre apelidos no ambiente de trabalho. Os nossos ouvintes também vão conhecer casos de empregados que foram alvo de apelidos e vão descobrir como eles passaram por essas situações. Nós também vamos falar, claro, das consequências jurídicas desse tipo de conduta no ambiente profissional. Lembrando que o Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã na Rádio Justiça. Todo o conteúdo fica disponível também na nossa página no site do TST. É com você, Ana Amélia. Ok, Priscila, muito obrigada e até a próxima. Bom, e esta edição do Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau!